partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Venha com a gente estudar a Bíblia todos os domingos às 8h45 da manhã. Participe também das nossas reuniões de oração e intercessão, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã. Igreja Batista do Flamboyant, Rua Caldas Viana, número 250, no Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Eliana Neves. Da moda festa à moda casual. Eliana Neves, estilo, beleza e elegância. Eliana Neves, Campos e Cachoeiro do Itapemirim. Dê presentes que falam do amor de Jesus. Na livraria evangélica Vida e Luz, você encontra todos os tipos de bíblias e livros para você estudar a Palavra de Deus. Na Vida e Luz, você também encontra os melhores lançamentos em CDs, DVDs e ainda uma vasta linha de camisas e presentes com mensagens evangélicas. Livraria Evangélica Vida e Luz, Rua 21 de Abril, 235, telefones 2723-0640 ou 99921-0640. Planície Óleo, especializado na troca de óleo do motor e do câmbio automático do seu carro e faz o serviço na hora. Toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados, picapes e passeio. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, a mais completa troca de óleo da região. Guarulhos e Tarcísio Miranda. Ronaldo Automecânica, mecânica em geral, troca de óleo e filtro, equipe treinada, aceitamos os cartões Mastercard, Visa e Hipercard, Avenida 15 de Novembro, 146, Caju, em Campos, telefones 2732-3300 e 99813-4765, Ronaldo Automecânica. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Aqui você encontra os melhores produtos com preços especiais. Na Drogaria Jockey 2, o atendimento é direto com a farmacêutica. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Teleentrega 2728-1885 ou 99840-1330. Se precisar, levamos a máquina de cartão até você. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Rua Geraldo Miranda, 339, no Jockey. Você sabia que em Campos existe um mega pet shop com tudo para o seu animal de estimação? Bem-vindo à Zooloja. A Zooloja é o maior pet shop da região e oferece um vasto mix de produtos. No nosso banho tosa, o carinho e cuidado prevalecem. Além de ser o pet shop mais completo, a Zooloja oferece também novidades da linha Casa e Lazer, automotivo e brinquedos. Zooloja, Campos e São Pedro da Aldeia. Hoje, todos querem viver com qualidade de vida em lugares bonitos, limpos e ecologicamente corretos. Por isso, a FLG Blocos trouxe para a região toda a tecnologia dos pisos intertravados. Seu conforto, beleza e modernidade atraem olhares e realçam espaços. Qualidade e melhor desempenho em todos os aspectos. FLG Blocos. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Com as palmas, com as palmas. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos... Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas
chuvas de bênçãos do céu, gota somente nós temos, chuvas rodamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu, gota somente nós temos, chuvas rodamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu, gota somente nós temos, chuvas rodamos, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gota somente nós temos, chuvas rodamos, ó, gota somente nós temos, chuvas rodamos a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Cante o Senhor. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Sobre todos veio pra salvar, ele me salvou. Mas bendito ao Pai, te exaltamos, Senhor. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, não hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer
nos transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. O nome que é sobre todo nome. Assista agora a uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Vamos abrir nossas Bíblias num texto precioso da Palavra de Deus, uma história linda, uma história de livramento, de libertação, em que nós vemos Deus agindo na vida do seu servo. Esse texto está em Atos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Trata-se da história que, em síntese, o apóstolo Pedro foi preso, encarcerado, já com a sua sentença de morte decretada. Faltavam apenas poucos dias. A intenção de Herodes era matá-lo quando a festa da Páscoa estivesse encerrada. E o Senhor fez uma obra de libertação na vida do seu servo. O Senhor olhou para aquele homem, viu que ainda tinha muitos planos para se cumprir em sua vida. Viu que ele ainda tinha muito para fazer para o Senhor no reino de Deus. E aprove a Deus, então, que naquela noite o Senhor executasse um outro plano, um plano de libertação. O inimigo fez um plano de prisão, mas Deus, em Cristo Jesus, fez um plano de libertação. Nós vamos ler o texto que tem em si mais detalhes, e justamente em cima desses detalhes, nós estaremos aqui trazendo uma explanação da palavra de Deus. Nós, ao final do culto, teremos um momento de gratidão pelos irmãos que participaram da Decisão Radical. Permaneçam aí e vamos então ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesse momento. Quem crê que o Senhor hoje preparou algo especial para você, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. E então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Mas depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta.
E então os outros disseram: você ficou louca? E ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. E então disseram: é o anjo dele. Mas enquanto isso, Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai querido, nós cremos que nesse momento o Senhor, de uma forma muito especial, pode falar aos nossos corações de forma pessoal. Que cada pessoa aqui, Senhor, possa sair deste ambiente e aonde esta mensagem chegar, que cada ouvinte possa ter a certeza, Deus, de que te ouviu falar. Tu és o Deus que cuida, que pastoreia, Tu és o nosso pastor e cremos que nada nos faltará, Deus. Nos colocamos, Pai, diante de Ti submissos. Dá-nos ouvidos espirituais sensíveis à Tua voz. Dá-nos um ambiente de concentração nesse momento, Deus. E nos livre, Pai, das forças espirituais do mal. Coloque os Teus anjos ao redor deste lugar, Senhor. E que seja vencida essa batalha espiritual, com a qual nós lutamos, Deus. E que prevaleça, Pai, o Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra na vida do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como é bom nós sabermos que existe um Deus que nos livra. Certamente estamos diante de uma história que nos leva a pensar de forma motivadora sobre vencer tudo aquilo que nos impede ou que tenta nos impedir de sermos livres. Eu não sei se em algum momento da sua vida você foi cerceado de algum direito seu, talvez o direito de ir, o direito de vir. Não sei se alguém ao longo da sua vida tentou te calar tua voz, tirar o seu direito de fala. Eu não sei se em algum momento da sua vida você sentiu a sua voz embargada, não de forma direta por uma ação de alguém, mas momento esse no qual você percebeu que estava sendo alvo de algo que você não podia ver, mas que certamente podia sentir. Aquilo que a teologia conceitua como opressão espiritual. De fato, nós conseguimos identificar muitos momentos das nossas vidas nos quais a liberdade é algo que nós percebemos ser um alvo do maligno para tentar tirar de nós. Uma vez que um dos bens mais preciosos que Deus nos deu foi a liberdade. Quando Deus criou o jardim do Éden, preparou um ambiente, um paraíso, colocou ali o primeiro casal para ser livre, colocou ali o primeiro casal para desfrutar na liberdade que Deus lhe tinha dado, de tudo aquilo que o Senhor preparou, pensou e planejou. Nós cremos que ainda hoje Deus tem pensado, Deus tem planejado e Deus tem preparado o ambiente de liberdade para todos nós. Mas assim como lá no Éden, por uma opção pessoal, por uma decisão própria, aquele casal resolveu desobedecer ao Senhor e a liberdade então lhes foi tirada. Hoje nós percebemos que existem muitas ações engendradas no reino das trevas que também tentam nos tirar a liberdade. Eu tenho aprendido na vida cristã que um dos bens mais preciosos que a vida que Deus nos deu tem é a liberdade, mas que junto com a liberdade, um outro bem tão precioso quanto ela é a forma como nós a usamos e para que nós usamos essa liberdade. Nós aprendemos que o contrário da liberdade é a escravidão, é a prisão. O primeiro tipo de escravidão a existir no mundo, e eu já me referi a ela, foi uma escravidão espiritual. A escravidão a qual Adão e Eva optaram por estar debaixo dela. E foi por meio justamente de uma brecha que eles permitiram ser aberta na sua vida. Algo que feriu, algo que contaminou, algo que prejudicou
o seu relacionamento com Deus, a ponto deles se esconderem de Deus. E a mesma voz que eles ouviam diariamente, e a Bíblia diz que a cada viração do dia havia um encontro de Deus com Adão, com Eva, agora era uma mesma voz, mas com uma palavra, um chamamento um tanto quanto diferente. E eles ouviram a voz dizendo: Adão, onde estás? Como quem diz: o que você fez? E aonde a consequência dos seus feitos te levou? Mas nós cremos, irmãos, que a partir daquele gesto, daquela atitude que escravizou Adão e Eva, e portanto trouxe escravidão a toda a humanidade, Deus já pensou um plano de libertação. E esse plano tinha a pessoa de Cristo Jesus. É nele que nós fomos feitos livres. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 5:1 que para a liberdade Cristo nos libertou. E o apóstolo Paulo fala uma recomendação: portanto, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Esse texto que nós lemos de Atos 12, nós encontramos aqui uma narração de algo que tem conotação, sim, de prisão. Não de uma escravidão direta, mas de uma prisão. Algo que tirou a liberdade de Pedro de exercer o seu ministério como ele vinha exercendo. O servo de Deus ali agora passaria a ser palco para o entretenimento de muitas pessoas que não queriam ver o reino de Deus crescer. Tiago já tinha sido sacrificado e tinha dado certo. Politicamente, Herodes compreendeu que daquela forma ele agradava à população. E agora então o próximo seria o apóstolo Pedro. Mas nós entendemos que Pedro estava na condição de um homem que estava preso externamente, mas era completamente livre interiormente. Talvez essa seja a condição que tenha feito com que ele pudesse experimentar mais um dos milagres que Deus fez na sua vida, através da sua fé, através da sua fidelidade a Cristo e a Deus. A grande questão que nós encontramos hoje é que existem muitas pessoas que estão livres por fora, ao contrário de Pedro, mas que estão completamente aprisionadas por dentro. E este é o alvo da palavra de Deus nessa noite. Algumas prisões são provocadas por ações externas, sim, nós compreendemos isso. Mas existem outras prisões que são frutos, irmãos, da nossa própria permissão, da nossa própria personalidade. Às vezes somos vítimas do nosso próprio temperamento e sofremos as consequências daquilo que falamos, daquilo que agimos. E nós precisamos em Deus, em Cristo Jesus, encontrarmos a liberdade para todo e qualquer tipo de prisão que tente se levantar contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família. Amém? E eu creio que o mesmo Deus que libertou Pedro daquela prisão é o Deus que pode nos libertar hoje de qualquer tipo de prisão, de natureza espiritual ou não, que possa estar sendo levantada ou construída contra nós. Então, quais são os passos que nós precisamos ter para encontrarmos a nossa verdadeira liberdade em Cristo Jesus? Primeiramente, olhando para esse texto, eu penso que nós temos que diagnosticar de acordo com os sintomas, temos que identificar qual é o tipo de prisão, ou qual é a razão de nós estarmos sofrendo com aquilo que deseja nos oprimir, ou que deseja nos aprisionar. Qual é a razão de estarmos sofrendo aquilo que sofremos hoje? Podemos identificar alguns tipos de prisões. Por exemplo, a prisão da mágoa, a prisão do rancor. Mas todo e qualquer tipo de prisão, a palavra de Deus tem, não só o diagnóstico, mas também tem um remédio. Lá em Levítico, capítulo 19, a partir do verso 17,
Deus diz: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz: eu sou o Senhor. Não é uma recomendação, é um mandamento. Podemos encontrar, irmãos, a prisão do medo. A atitude de Pedro, por exemplo, quando andou sobre o mar, esse Pedro tão corajoso, e que disse: Senhor, se és tu mesmo que está andando em direção ao barco, manda-me ter contigo, e eu irei. Esse mesmo Pedro, que foi aguerrido, que foi ousado nas suas palavras, e não só naquele momento, mas em outras instâncias em que ele se levantou à frente dos outros discípulos como um representante e colocou sua opinião, colocou a sua posição. Agora Pedro estava com um gesto cheio de coragem, dizendo: se o Senhor mandar ir, eu certamente andarei sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: vem. Mas antes Jesus disse para os seus discípulos que não tivessem medo. E não tivessem medo. Pedro não pensou nesse detalhe da palavra de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 27. Jesus chega próximo ao barco, que já tinha saído das margens, lá no lago de Genezaré, muito antes, e os discípulos, alta madrugada, pensaram que era um fantasma. Jesus disse: tenham coragem, sou eu, e não tenham medo. Pedro não prestou atenção nessa palavra de Jesus. Então, aguerridamente, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, então mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então Jesus disse: venha. E Pedro foi, irmãos. O grande problema é que, descendo do barco, ao começar a andar sobre as águas, aquele homem então começa a reparar, ele começa a olhar a força do vento, ele começa a observar as ondas que estavam ao seu redor, e diz o texto claramente que ele teve medo. E a partir desse momento, ele começou a afundar. E ele então gritou: salva-me, Senhor. Perceberam, irmãos, que o mesmo Pedro corajoso passou por uma experiência de medo. E nós compreendemos que o medo, em muitos momentos da nossa vida, ele nos impede de continuar nos princípios e nos propósitos de Deus. O medo daquilo que o Senhor vai exigir de nós. E eu tenho amigos que ainda não se entregaram a Cristo, embora creiam no Senhor, creiam na palavra de Deus, mas a Bíblia diz que até o diabo crê e se estremece. Apesar de crerem, eles não se entregaram a Cristo. E uma das razões, eu creio, está nesse medo. O medo daquilo que o Senhor vai lhes pedir. Quando nós lembramos da palavra de Jesus que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquelas pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, genuíno, um evangelho puro, e portanto passa por esse ensinamento e essa exigência de Jesus, essas pessoas pensam 2, 3 ou mais vezes, e pelo medo daquilo que o Senhor vai pedir, não se entregam a Cristo. O medo então é um fator impeditivo. Jesus disse logo no início: não tenham medo. Pedro não prestou atenção. Pedro foi no campo da fé, no campo da ansiedade, da vontade. Ele até começou bem, mas por não ter prestado atenção na primeira palavra de Jesus, para não ter medo, ele não cuidou desse lado. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo está nos direcionando a falar sobre isso, é porque há pessoas aqui nessa noite que estão com medo de dar um passo em direção a Jesus, que estão com medo de entregar o coração, de viver sentimentos puros, medo daquilo que o Senhor vai pedir,
vai requerer medo daquilo que a palavra vai expor, medo daquilo que eles terão que renunciar. Mas foi esse Pedro que foi corrigido no seu medo, que continuou depois servindo a Cristo, justamente porque o Senhor sabe das nossas limitações, e Ele está disposto a agir mesmo em cima do nosso medo, desde que nós permaneçamos na presença dEle. Lá em Isaías 41:10, a gente vê Deus falando com o seu povo: não temam, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita, da minha justiça. Por que então ter medo, irmãos? Se nós temos um Deus tão presente, nós temos um Deus que nos conhece o nosso ser melhor do que nós mesmos, e que sabe das nossas limitações. A palavra de Deus então vem hoje nos chamar a uma entrega total, e o resto o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tratar. O Senhor vai tratar dos seus medos, o Senhor vai trazer coisas que certamente compensarão aquilo que Ele vai dizer não na sua vida. Esteja atento ao sim, ou aos sims que Deus vai trazer, em substituição aos nãos que Ele vai requerer de você. Então nós encontramos a prisão da mágoa, a prisão do rancor, encontramos a prisão do medo, que é natural a todas as pessoas, mas a Bíblia também nos fala da prisão dos pensamentos negativos. E eu não sei se você já se viu assim em algum momento da sua vida, ou se você já lidou com alguém cujo pensamento sempre foi um pensamento negativo. Isso não vai dar certo. O futuro não é bom. Não faça isso, porque vai dar errado. Você já lidou com alguém assim? Alguém que te impediu de crescer em alguns momentos? Alguém que te impediu de experimentar coisas boas? Eu creio que todos nós passamos por experiências assim. Mas pior do que lidarmos com pessoas assim, é sermos pessoas assim. Nós precisamos em Cristo Jesus encontrar libertação com relação a esses pensamentos negativos, irmãos. O pessimismo não é de Deus. Aquele que crê em Deus, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que já entregou a sua vida ao Senhor, precisa crer que Deus tem planos maravilhosos que hão de se cumprir na nossa vida. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, e ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. O seu pensamento. Pense nas coisas boas que Deus tem para te dar. Ocupe seus pensamentos com aquilo que faz parte do coração de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as palavras negativas que você venha ouvir. Saiba que você tem um Deus que tem o melhor para te dar. E que o que você precisa fazer é tão somente ouvir e se submeter à sua palavra. Mas a pior de todas as prisões, irmãos, e que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, é a prisão do pecado. Lá em Romanos 6, verso 20, o apóstolo Paulo diz: porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Lá em João capítulo 8, verso 34, nós vemos Jesus respondendo aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E esse certamente é o pior tipo de escravidão, porque o pecado tem o poder da sedução, o pecado tem o poder da atração, o pecado tem o poder da prisão. Quantas pessoas experimentaram a sua derrota de suas famílias, porque pecaram, porque foram experimentar o pecado. Há muitas pessoas donas de si mesmas, pessoas que certa vez acreditaram que tinham condições de ir aonde não deveriam ir, e experimentaram a fronteira do pecado.
Quero dizer, em nome de Jesus, fundamentado na palavra de Deus, a fronteira do pecado é um chão escorregadio. Não ande nela. Não ande nela. Sansão foi um exemplo de homem assim, irmãos. Andou na fronteira do pecado, ele sabia da lei, ele sabia da vontade de Deus, ele conhecia os planos de Deus para a sua vida. Deus deu tudo a Sansão para que ele fosse um sucesso. Mas aquele homem brincou com Deus, brincou com os propósitos de Deus para a sua vida, não valorizou o voto do nazireado e foi quebrando esse voto paulatinamente. E chegou o momento da sua derrota, do seu final. Um homem ainda forte e jovem morreu, desperdiçou os planos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque brincou com o pecado e se deixou ser prisioneiro dele. Mas nós cremos naquele que venceu o pecado, cremos naquele que venceu o pecado, que é Cristo Jesus. Nós servimos aquele que venceu o pecado, que é Cristo Jesus. Nós adoramos aquele que venceu o pecado, que é Cristo Jesus. E nós estamos debaixo da liberdade daquele que venceu o pecado, que é Cristo Jesus, irmãos. Portanto, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E não voltem mais para onde Deus, da onde Deus tirou vocês. Amém, queridos? O segundo passo, então, depois de identificarmos quais são as razões daquilo que tenta nos oprimir, daquilo que tenta nos aprisionar, o segundo passo é nós estarmos integrados a uma igreja, a uma comunidade de fé, a um grupo de irmãos com quem nós podemos compartilhar as nossas lutas e contar com as suas orações. Nessa história de Pedro existe um fator que fez a diferença. Está no versículo 4 e 5. Diz que depois de prendê-lo, Herodes lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. E a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia o que, queridos? Havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. Essa foi a diferença. E certamente até os dias de hoje, independente das circunstâncias que nós viermos enfrentar, estarmos ligados de alguma forma ao corpo de Cristo Jesus, que se chama igreja, nos faz descansar a partir do momento em que nós podemos contar com as orações de intercessão dos nossos irmãos. Pedro estava lá na prisão. A pergunta é, irmãos, o que ele estava fazendo? Ele estava guardado na prisão, aguardando o quê? Ele estava guardado na prisão. Guardado por quem? À vista humana, tinham 16 soldados que guardavam Pedro para mantê-lo na prisão. Mas à vista de Deus, com olhos espirituais, nós podemos pensar que quantos anjos estavam guardando Pedro para colocá-lo em liberdade. E foi justamente o que aconteceu. Deus mandou um anjo até aquela prisão. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nos espera lá na frente foi o que planejaram para nós. Muitas vezes nós nos colocamos de forma como agente passivo dentro da história. Muitas vezes nós nos submetemos àquilo que o mundo quer nos oferecer, na verdade quer até nos impor. Mas como servos de Deus nós precisamos crer na palavra de Jesus. Ser sal da terra, ser luz desse mundo significa ser o agente que faz a diferença, ser o agente transformador. E nós não podemos e não devemos nos colocar como agentes passivos, irmãos. Nós somos agentes ativos nesse mundo. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos brilhar nesse mundo como astros, como luzeiros. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós somos, os soldados de Cristo Jesus, fazemos parte do exército de Deus aqui na terra. E há muitos cristãos sofrendo de forma passiva, diante daquilo que o reino das trevas tem planejado contra eles.
Mas acima daquilo que o reino das trevas planejou contra nós, irmãos, existem os planos de Deus, sim ou não? Você crê que Deus tem planos para a sua vida, para a sua casa e família? Diga amém. Então é sobre esses planos que nós vamos caminhar. É debaixo dessa perspectiva, dessa visão, que eu vou enfrentar as dificuldades que a vida vier colocar diante de mim. E eu não vou me subjugar aos planos que o inferno pensou, planejou e já está talvez até executando. Mas em nome de Jesus, eu vou romper e nós vamos vencer. E é assim que o cristão precisa enfrentar. Pedro estava lá guardado na prisão. Guardado por quem? Qualquer pessoa natural pensaria guardado pelos soldados de Herodes, mas qualquer pessoa espiritual poderia dizer estava guardado e protegido pelos anjos de Deus. E é assim que nós, crentes fiéis, nos reencontramos. Há quem possa pensar que o apóstolo Pedro estava esperando a sua morte. Mas há pessoas que têm olhos espirituais, que têm o pensamento de Cristo, e que certamente pensaram que o que Pedro estava fazendo era aguardando o agir e o mover de Deus em seu favor. Isso muda todo o cenário. Diante das dificuldades que enfrentamos, e Jesus disse que nós enfrentaríamos as dificuldades, mas como nós vamos enfrentar? Isso é o que faz a diferença. Eu não estou aguardando aquilo que o mundo planejou para mim. Eu não estou aguardando o resultado da crise financeira, da crise econômica. Eu não estou aguardando e nem me submetendo a essa crise social que nós enfrentamos. Não, eu estou aguardando o cumprimento do tempo e dos planos de Deus para a minha vida. E é nessa perspectiva que eu vou caminhar. Eu não vou parar, não vou retroceder. A palavra de Deus nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos caminhar e enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade, todo e qualquer tipo de prisão. O cárcere inferior onde Pedro estava era o pior tipo de prisão. Talvez seria comparado a hoje um presídio de segurança máxima. Mas o que é isso para Deus? A palavra do Senhor nos diz que Ele mandou o anjo, e o anjo libertou Pedro daquela prisão. Nós precisamos então, irmãos, crer nesse fator importante que se chama oração e especificamente a oração de intercessão. Certamente Pedro estava orando, mas ninguém intercede por si mesmo. A gente ora, mas alguém ora também, e esse outro alguém é que intercede por nós. Você pode dizer hoje que você faz parte, que você pertence ao corpo de Cristo aqui na terra? Eu quero ser mais profundo nessa reflexão e alcançar aquelas pessoas que tão somente assistem cultos e que se edificam pela palavra, mas que não querem congregar, porque não querem se comprometer, porque não querem sofrer com a dor do outro. Eu quero dizer, hoje é a dor do outro, amanhã será a sua dor. E se você tem medo de sofrer com a dor do outro, o medo é um tipo de prisão que precisa cair por terra em nome de Jesus. Se você tem medo de que nessa caminhada, nessa entrega de pertencimento ao corpo de Cristo, alguém vai te pedir alguma coisa, alguém vai te pedir um dinheiro, alguém vai tocar nos seus bens, alguém vai te fazer sensível ao seu problema de forma que você vai ser levado a compartilhar. Tem pessoas que têm esse tipo de medo. Eu quero te dizer que, meu amado, ninguém é dono de nada. À luz da experiência de Jó, o homem mais rico na face da terra ao seu tempo, foi dormir rico e acordou pobre. Nós não sabemos aquilo que nos espera. Não deixe que aquilo que é teoricamente uma bênção material na sua vida sirva de empecilho ou maldição para aquilo que seria a bênção espiritual, aquilo que Deus deseja acrescentar a você. Quando nós nos entregamos a Deus, a Cristo, nós nos entregamos corpo, alma e espírito. Entregar os nossos corações, os nossos sentimentos. Lá em Tiago, capítulo 5, nessa carta tão preciosa, a partir do verso 16, o apóstolo Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros,
para que vocês sejam curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu sou apenas um crente novo convertido. Ah, pastor, mas eu sou apenas um crente pervertido. Preste atenção. O seu pecado, a sua perversão precisa ser colocada, desnudada diante de Deus, para que Deus possa te consertar, te curar. Não existem somente as enfermidades do corpo, irmãos, que precisam ser expostas diante de Deus para um tratamento. Existem aquelas enfermidades que são emocionais, que são psíquicas, psicopatias. E eu fico imaginando, às vezes, no meio do corpo de Cristo Jesus, pessoas com psicopatias, pessoas que já conheceram Jesus, pessoas que já se entregaram a Jesus, mas que não permitiram o Senhor tratar daquilo que está na sua psique. Gente que vive um evangelho carregando problemas de relacionamento, fazendo aquilo que não gostariam de fazer. Mas por quê? Porque não se permitiram ser tratadas ainda, quando confrontadas pela palavra de Deus. Nós precisamos crer que o evangelho tem cura. Sim ou não, irmãos? O evangelho tem cura para todo e qualquer tipo de enfermidade. E a oração, ela se levanta aqui, diante desse texto do apóstolo Tiago, como sendo o remédio que cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos. E Elias orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, de fato, não choveu. Quem conhece essa história de Elias. Mas depois Elias orou de novo. E então o céu deu chuva, a terra produziu seus frutos. E a grande tônica desse texto, dessa palavra, não é a história de Elias. É o fato de que ele era um homem como eu, como você. Era um ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos falhos. Em outra tradução diz, sujeito às mesmas paixões que nós, mas era alguém que com fé servia ao Senhor e que não queria fugir da presença do Senhor. Deus sabe das suas dificuldades. Não coloque as suas dificuldades como empecilho para servir a Deus, para estar diante de Deus. Venha ao Senhor e Ele vai tratando você nas suas dificuldades. Esse é o convite do Evangelho verdadeiro. Venha como está e deixe Jesus te tratar. O evangelho falso diz: venha como está, continue como está, desde que você contribua. Não, venha como você está e deixa Jesus te tratar. Amém, queridos? Nós precisamos crer e viver essa palavra. Jesus disse lá em João 14:12, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É a oração que nos faz receber de Cristo Jesus as bênçãos que nós precisamos para viver. Jesus também disse lá em Marcos 11:24, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. A oração com fé, irmãos, é o que traz a presença e as bênçãos de Deus para todos nós. Amém? Lá em Filipenses 4, a partir do verso 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graça, sempre com ações de graças. Mas nós precisamos orar, nós precisamos suplicar ao Senhor. Você tem certeza que as suas orações têm sido feitas assim? Eu queria que você refletisse nesse momento, se você tem certeza de que a oração tem feito parte da sua vida de devoção.
Se você tem certeza de que você tem lançado mão desse instrumento, que na verdade, em alguns momentos é um instrumento, mas em outros momentos é uma arma de guerra. E nós sabemos quando precisamos usar a oração como instrumento para curar, como um cirurgião usa o seu instrumento na cirurgia. Mas nós sabemos, sim, qual é o momento que precisamos usar a oração como uma arma de guerra para guerrear, como um soldado usa ao enfrentar suas batalhas. Pedro não só foi um homem de oração, mas ele pôde contar com as orações dos seus irmãos. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar e descansar e pensar que Deus está no controle de todas as coisas. Seria um terceiro passo para nós encontrarmos a nossa verdadeira liberdade. No versículo 6, à luz dessa experiência de Pedro, diz que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Era uma prisão de segurança máxima. E o que Pedro fazia, irmãos? O que Pedro fazia? Pedro dormia. Não sei se você agiríamos da mesma forma, sabendo que no dia seguinte teríamos a nossa sentença de morte executada, se nós estaríamos dormindo. Eu creio que Pedro confiava tanto em Deus, e essa confiança fez com que ele dormisse, mesmo estando preso, com a sua prisão decretada, com a sua sentença de morte a ser executada. Eu creio que o sono de Pedro, irmãos, não foi o sono da depressão. Não foi. Ele não era um homem deprimido e nem tinha traços de depressão. Mas eu creio que era um sono de quem sabia descansar no Deus a quem confiava, no Deus a quem ele servia. Da mesma forma que o apóstolo Paulo depois veio dizer que para ele o viver era Cristo, a razão de viver era Cristo e o morrer era lucro. Eu creio que todo cristão precisa pensar assim. E Pedro estava ali completamente entregue à vontade de Deus. Se o Senhor quiser me livrar, esse livramento vai ser para a glória dele, porque eu vou sair daqui para servir e continuar servindo a Ele. Mas se Ele quiser me levar, eu sei para onde eu vou para um lugar melhor do que onde estou. Essa atitude faz total diferença. A confiança e a capacidade de descansar em Deus diante das dificuldades. Lá no Salmo 37, queridos, a partir do verso 5, a palavra de Deus nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Há pessoas que não sabem descansar no Senhor e nem tampouco esperar no Senhor. Coisa triste, irmãos, quando eu, como pastor, sou procurado não para orar por um problema de um irmão, mas para pedir um favor em prol da solução do problema desse irmão. Nesse momento fica exposto que a fé dos irmãos não está no Deus a quem eles servem, mas está no relacionamento, nas redes sociais, na rede de relacionamentos da sua igreja. Nós precisamos valorizar mais o Deus a quem nós servimos e saber que até as pessoas que, por mais influências que elas tenham aqui na vida social, elas estão debaixo da ordem e da soberania de Deus. Então, primeiro ore, confie nas suas orações e aprenda a descansar no Deus a quem você serve. Porque assim como Herodes esteve debaixo da ordem de Deus, os 16 soldados não foram capazes de segurar aquele que era prisioneiro de Herodes, porque apesar de ser prisioneiro de Herodes, ele era um servo livre do Senhor Jesus.
Da mesma forma, ainda hoje, o Senhor está disposto a agir em nosso favor. No Salmo 62, verso 5, diz: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado, porque o salmista aqui tinha aprendido a esperar no Senhor. Em Deus estava a sua esperança. Vale a pena esperar no Senhor, irmãos. Vale a pena esperar no Senhor. O quarto e último passo que nós precisamos desenvolver, no sentido de encontrarmos a nossa verdadeira liberdade, é crer no agir de Deus e obedecer o direcionamento que Ele nos dá. Volte ao texto, por favor, Atos 12, a partir do verso 7. Diz que: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, porque ele se levantou. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. E ele então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão, mas ele estava se submetendo a tudo aquilo que ele estava ouvindo. Se fosse uma visão ou não, ele tinha certeza que era de Deus. E nós compreendemos, irmãos, que quando Deus quer agir, que quando Deus começa a agir, Ele requer de nós o quê? A obediência. Há muitas pessoas que esperam uma solução de Deus, mas querem esperar com os braços cruzados. Isso não é descansar em Deus. Descansar em Deus é entregar o problema a Deus, mas se Deus diz faça isso, você precisa fazer. Se Deus diz entrega isso, você precisa entregar. Se Deus diz saia daí, você precisa sair. Se Deus diz deixa essa pessoa, você precisa deixar. Saia desse ambiente, você precisa abandonar. Pedro fez isso. Deus lhe deu por meio do anjo, e a palavra anjo é mensageiro. Deus lhe deu uma sequência de palavras de ordem, irmãos. Por que isso está registrado aqui a nível de detalhes? Justamente para mostrar que Deus foi agindo por meio do anjo de forma progressiva e testando a obediência de Pedro de forma progressiva. Ele diz: levante-se depressa. Um homem que estava guardado por 4 soldados, 4 escoltas de 4 soldados, eram 4 naquele momento. Precisava de correntes nas suas mãos, era um preso ideológico, alguém semelhante a um preso político, não era um preso traficante, não era um preso de alta periculosidade, não era alguém que portava armas, mas estava com as suas correntes ali em seus braços, e quando o anjo disse levante-se depressa, ele levantou, as correntes caíram. O milagre começou a acontecer de forma progressiva. O anjo disse: coloque o cinto, calce as suas sandálias. Ele obedeceu. Ele poderia perguntar por quê? Não, ele tão somente obedeceu. O anjo disse: siga-me, e ele seguiu. O anjo foi em direção às sentinelas, ele não teve medo, ele foi também. Passou por todas as sentinelas. Eu creio que Deus cegou a vista daquelas sentinelas. Palavras de ordem, vindas da parte de Deus, são palavras de orientação, palavras de direcionamento que nós precisamos ouvir e obedecer. Não importa o tipo de problema, tipo de prisão, para cada tipo de problema ou cada tipo de prisão, as palavras de ordem serão diferentes. Deus conhece a sua situação, conhece a sua vida. Agora, a reação precisa ser a mesma, é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Pedro obedeceu. Não questionou, não discordou. E o que eu aprendo é que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, o melhor sempre vai acontecer. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer como alguns dos discípulos que estavam naquela casa orando. Não no sentido da oração. A oração nós precisamos copiá-la. Mas há uma coisa interessante nessa história, irmãos. É que os mesmos discípulos, vamos pensar, a mesma igreja que se encontrava orando, talvez uma célula ali orando por Pedro. Quando Pedro chegou lá e bateu a porta,
A menina que trabalhava na casa veio e discerniu que era a voz de Pedro, ela acreditou. E chegou para os outros irmãos que estavam orando pela libertação de Pedro e disseram: olha, Pedro está ali fora. Estranha a reação de quem estava orando pelo agir de Deus e quando Deus agiu não acreditou que Deus agiu. Não, não pode ser. Não, é ele sim, não, é o anjo dele. É teologicamente errado. O que nós precisamos fazer é orar, precisamos acreditar que Deus vai responder, mas precisamos receber a resposta que Deus vai nos dar. Precisamos nos apropriar das respostas de Deus, irmãos, e não jogar fora aquilo que Deus preparou para nós. Isso faz parte dessas palavras de direcionamento, são os passos que nós precisamos dar quando nós estamos no caminho de alcançarmos a plena liberdade em Cristo Jesus. Escuta uma coisa, aquilo que o mundo tentou fazer para te prender, e prender no sentido até de não alcançar aquilo que Deus preparou para você. Uma pessoa presa é uma pessoa impedida. Fico imaginando você, por exemplo, vislumbrando com os olhos da fé, você que está estudando a sua formatura, e de repente acontece um problema, seja de ordem financeira ou algum outro tipo de ordem familiar, e você não vai poder mais continuar estudando. O Espírito Santo me fez lembrar de uma aluna, foi minha aluna no ano passado, uma jovem, e ela sentava sempre perto de mim, junto com outras alunas que inclusive são cristãs também. Essa turma foi uma experiência maravilhosa que Deus me deu. E num determinado dia, olhando, eu senti falta. Aluno que senta perto do professor, a gente sente falta. E lancei falta nela, com muita dor no coração. E a segunda aula lancei falta, a terceira aula lancei falta. E um dia eu perguntei para os outros, o que houve com ela? Eu sei o nome dela, está na minha mente aqui, mas não posso falar. E os outros alunos disseram, professor, fulana perdeu os pais e ela hoje está sozinha. Ela teve que parar de estudar. Ela teve que parar de estudar. Irmãos, eu senti uma dor assim tão grande, uma tristeza tão profunda, porque os sonhos daquela aluna foram privados, foram cerceados. Ela perdeu a liberdade de continuar estudando, por forças das circunstâncias, por força de uma tragédia. Às vezes a gente vê um casal caminhando na vida conjugal, casamento tão lindo, e de repente, na primeira crise, a gente começa a perceber indícios de separação. E às vezes, com tão pouco tempo, o casamento se desfez. E aí nasce uma tristeza tão profunda, porque o direito de ter uma família, o sonho de ter uma família, foi cerceado. Uma prisão se levantou, foi construída, se constituiu naquele coração. E nasceu então jovens que não querem mais se casar, diante de uma experiência negativa que tiveram. Uma cicatriz ficou ali marcando aquele coração. Pessoas que uma vez levantaram a mão numa igreja, aceitando Jesus, mas que o sistema religioso foi tão cruel e que lhes apresentou um Jesus falso, um Jesus diferente do que a Bíblia apresenta, e fez com que aquelas pessoas se decepcionassem, fez com que uma ferida ficasse aberta em relação à igreja de Cristo, não em relação a Cristo, mas em relação à igreja de Cristo, e não querem mais fazer parte de uma igreja.
quero dizer que são tipos de cativeiros, de prisão, que não foram pensados pelo reino dos céus, não vieram do coração de Deus, mas que tudo isso tem que cair por terra, irmãos. Eu apenas citei alguns exemplos, mas talvez você hoje esteja vivendo algo semelhante, e que é um tipo de prisão na sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Saia daqui livre, liberto em nome de Jesus, porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. E não volte mais, e nem permita ser levado prisioneiro de qualquer tipo de cativeiro. Pelo contrário, faça como Pedro, testemunhe. Esse é o último passo que você precisa dar para consolidar esse processo de libertação. Saia para testemunhar a obra de libertação que Deus fez na sua vida. Pedro saiu, foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde os irmãos estavam orando, e falou para todos, ainda disse: olha, vão lá, avisa para Tiago e para os outros, que o Senhor Jesus me libertou. Testemunhe, não pare de testemunhar as obras maravilhosas que Deus fez na sua vida, tem feito, até mesmo para que Ele continue fazendo, uma vez que você está glorificando o nome dEle, pelos feitos maravilhosos que Ele realizou em você. Que Deus nos abençoe. Nesse momento declarei a soberania que o Senhor Jesus Cristo tem sobre a sua vida. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. E as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho detalhe, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. E as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
me satisfaz. De toda honra e toda glória, Pai. Tu és bendito, Altíssimo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó Pai. Recebe nossa canção, nossa adoração, Senhor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Declara: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar o céu. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Venha com a gente estudar a Bíblia todos os domingos às 8h45 da manhã. Participe também das nossas reuniões de oração e intercessão, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã. Igreja Batista do Flamboyant, Rua Caldas Viana, número 250, no Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Eliana Neves. Da moda festa à moda casual. Eliana Neves, estilo, beleza e elegância. Eliana Neves, Campos e Cachoeiro do Itapemirim.
dê presentes que falam do amor de Jesus. Na Livraria Evangélica Vida e Luz, você encontra todos os tipos de Bíblias e livros para você estudar a Palavra de Deus. Na Vida e Luz, você também encontra os melhores lançamentos em CDs, DVDs e ainda uma vasta linha de camisas e presentes com mensagens evangélicas. Livraria Evangélica Vida e Luz, Rua 21 de Abril, 235, telefones 2723-0640 ou 99921-0640. Planície Óleo, especializado na troca de óleo do motor e do câmbio automático do seu carro e faz o serviço na hora. Toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados, picapes e passeio. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, a mais completa troca de óleo da região. Guarulhos e Tarcísio Miranda. Ronaldo Automecânica, mecânica em geral, troca de óleo e filtro, equipe treinada, aceitamos os cartões Mastercard, Visa e Hipercard. Avenida 15 de Novembro, 146, Caju, em Campos. Telefones 2732-3300 e 99813-4765. Ronaldo Automecânica. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Aqui você encontra os melhores produtos com preços especiais. Na Drogaria Jockey 2, o atendimento é direto com a farmacêutica. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Teleentrega 2728-1885 ou 99840-1330. Se precisar, levamos a máquina de cartão até você. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Rua Geraldo Miranda, 339, no Jockey. Você sabia que em Campos existe um mega pet shop com tudo para o seu animal de estimação? Bem-vindo à Zooloja. A Zooloja é o maior pet shop da região e oferece um vasto mix de produtos. No nosso banho tosa, o carinho e cuidado prevalecem. Além de ser o pet shop mais completo, a Zooloja oferece também novidades da linha Casa e Lazer, automotivo e brinquedos. Zooloja, Campos e São Pedro da Aldeia. Hoje, todos querem viver com qualidade de vida em lugares bonitos, limpos e ecologicamente corretos. Por isso, a FLG Blocos trouxe para a região toda a tecnologia dos pisos intertravados. Seu conforto, beleza e modernidade atraem olhares e realçam espaços. Qualidade e melhor desempenho em todos os aspectos. FLG Blocos. Uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.